Meus irmãos, mais um programa da Palavra do Coração. Hoje nós continuaremos abordando sobre a nossa série que temos crescido muito e falar em crescimento, né, Nilson? Que mensagem de terça-feira, né, Fantástico, fantástico. Viu? Eu acho que você não pode deixar de assistir a mensagem do culto de ensino passada, falando sobre as características de um discípulo. Isso. E é muito importante o crescimento que nós temos tido e nós precisamos ter. Então, nós estamos abordando essa série aí e no meio dessa série vem essas mensagens maravilhosas, né? É isso mesmo. Os 3 aspectos do discipulado, o pastor Ilquias tem abordado e tem nos ensinado e nos incentivado, né? Eu acho aquela pergunta no final, como você cresceu nesses últimos 30 dias? Como é difícil a gente nos avaliar, né, nisso, a respeito, pelo menos eu senti essa dificuldade de nos avaliarmos sobre o nosso crescimento. É mais fácil a gente perguntar a outra pessoa, e aí, eu tenho crescido? Exatamente. Mas é importante a gente também saber e ter certeza desse crescimento, né, Nilson? É fácil a gente falar dos outros, então difícil é quando é para falar de si próprio, é muito difícil. Ele fez uma pergunta sobre os últimos 30 dias, como é que tem sido, e ele colocou uma meta de até o final do ano, nós estamos aqui em novembro, né? Novembro. Então até o final do ano a gente confidenciar a pessoa que estava do nosso lado, né, no culto, de como tem sido. Nós temos a intenção de crescer até o final do ano, né? Temos aí mais ou menos 45, 50 dias para planejar um crescimento espiritual na presença do Senhor. Então isso é importante. Amém. Vamos crescer. E hoje nós conversaremos sobre a terceira mensagem da série Relacionamento Transformador e foi abordada a respeito dos colegas que são vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, o seu Francisco da quitanda da esquina. Os conhecidos de uma maneira geral, Conhecidos né? da maneira geral. Então hoje nós conversaremos sobre esse assunto, tá bom? Roda a vinheta, né, meu amigo? Isso. Vai! Voltando aqui, Nilson, nos 2 últimos programas da Palavra do Coração, nossa pergunta inicial sempre foi: quem são? Então, também precisamos saber quem são os nossos colegas. Nós estamos numa sequência de uma progressão de relacionamento. Nós temos tivemos inicialmente um relacionamento transformador com a família. Isso. Nós explicamos quem era a família. Família é constituída de um homem e de uma mulher casados entre si, e se tiverem filhos solteiros, porque quando esse filho solteiro casa, ele constitui a própria família e ele desenvolve o seu núcleo familiar e segue, né? Então nós falamos sobre os relacionamentos familiares, como a gente pode transformar esses relacionamentos familiares. No domingo seguinte, evoluiu para o segundo nível. O segundo nível são as amizades, né? Lembrando que Jesus disse que nós éramos amigos. Nós deixamos de ser somente servos e passamos a ser amigos e filhos. Sim. Então, a nossa relação de amizade com Cristo, ela deve referenciar todas as relações de amizade que temos na Terra. Então, também é uma revelação progressiva de um relacionamento. Não existe uma amizade de um mês, uma amizade de uma semana. Essa amizade sempre é um relacionamento duradouro e longo. Pelo menos é para ser assim, senão não é considerado amizade. Nós dissemos quem éramos amigos. Prioritariamente, os amigos vão ser aqueles que são irmãos em Cristo, que caminham conosco na mesma frequência de pensamento, na mesma frequência de fé. Esses serão os amigos. E no último domingo, evoluiu para o relacionamento com colegas, de uma maneira geral, vizinhos e conhecidos. O filho foi um dos ministrantes, ministrou à noite. De manhã ministrou o presbítero Ítalo. E foram 2 mensagens enriquecedoras e explicando quem são os colegas, né? O colega é todo aquele que tem que conviver com um objetivo, seja profissional, seja estudantil, seja de um projeto. Então existem os colegas de sala, os colegas de faculdade, os colegas de escola, os colegas de um projeto. Às vezes tem que fazer um projeto do seu trabalho que vai necessitar que você esteja junto com alguém durante um tempo. Essa pessoa, ela é seu colega, é sua colega, não é seu amigo. São pessoas que você se relaciona institucionalmente, ou seja, não tem uma relação de casa, uma relação de amizade, uma relação de coleguismo, onde você vai estar junto e vai bem conviver com aquela pessoa durante aquele tempo e precisa estabelecer uma amizade institucional, o que se chama de coleguismo. Além disso, os vizinhos
Vizinho não precisa explicar para você, vizinhos são aquelas pessoas que estão ao seu lado, né? Claro que tem vizinho de bairro, vizinho de cidade, mas ninguém está falando desses vizinhos. Estamos falando daqueles vizinhos realmente que estão ali circunscritos ao lugar onde você habita, onde você mora. Além dos conhecidos, que é o que ele disse aqui, é o Chico da Quitanda, é o seu Zé, é o padeiro, e tal. As pessoas que você se relaciona, que não tem amizade, que não são seus colegas no sentido de ter um objetivo mútuo, mas são pessoas que você precisa conviver. Como eu posso desenvolver relacionamentos transformadores com esse nível de pessoas? Legal. E assim, eu preciso realmente me importar com esse tipo de relacionamento, né? Sim, como cristão? Sim, porque esse é o mundo, é o objetivo pelo qual nós somos chamados por Cristo. Nós somos chamados por Cristo para refletir a imagem de Deus na terra. Nós somos a imagem de Deus na terra. Então, como cristãos, eu reflito o caráter e a imagem de Jesus aqui na terra. Sendo assim, eu tenho que fazer isso, tanto na minha família, inicialmente, depois para os meus amigos e agora no nível de coleguismo, de vizinhança e de conhecidos. Eu preciso impactar as pessoas, mas primeiro o princípio qual é? Eu estar impactado. Eu preciso estar transformado. Se eu não estiver transformado, quem é que eu vou transformar? Verdade. Eu não posso, eu tenho que me ligar na fonte principal. Se eu sou um homem ligado na fonte principal, que é Cristo, e eu sou um homem transformado por Cristo, um relacionamento próximo com Deus, eu consigo transformar, ajudar a transformar o meu cônjuge, a minha esposa, e no caso, se você é mulher, o seu marido. E vocês dois transformados conseguem transformar, ajudar a transformar os seus filhos. Você, sendo um homem e uma mulher transformado, você ajuda a transformar pessoas de convívio, de amizade. E sendo uma pessoa transformada, você vai ajudar a transformar pessoas na sua escola, na sua faculdade, no ambiente de trabalho, seus vizinhos e as pessoas com quem você cruza diariamente. Amém. Então, como é que eu posso me relacionar com os meus colegas, nossos vizinhos, conhecidos, ao ponto de transformá-los em irmãos? Nós temos que nos relacionar com os colegas de maneira intencional, planejada. Planejar para que eles alcancem aquilo que nós alcançamos. Então, eu pergunto a você que é um homem e mulher de Deus transformados, aí agora que está participando desse programa conosco. O que você sente por Deus é importante, é interessante, é gostoso, é bom o seu convívio com Deus? E eu sei que se você tiver relacionamento com Deus, você vai dizer que sim. Então, será que você não queria que aquelas pessoas que convivem com você sentissem a mesma coisa? Eu falo por mim, quando eu conheço algo bom, a primeira coisa que eu faço é falar para todos aqueles que estão cercados, que eu estou cercado ali daquelas pessoas, meus amigos mais próximos, meus irmãos em Cristo. Quando eu conheço algo bom, um lugar que eu viajei, um carro, um lugar, um restaurante, a primeira coisa que eu faço é contar. Eu influencio as pessoas que estão ao meu redor. E com os colegas não pode ser diferente. Só que essa revelação e essa influência ela tem que ser progressiva de uma forma diferente. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não conhecem Cristo. Meus colegas não conhecem Cristo. E provavelmente eu vou ter que ganhar essas pessoas para mim primeiro, para depois levá-las a Cristo. Ganhar através do relacionamento. Isso. Eu não posso parar pelo meio do caminho. Eu também não posso tornar o ambiente de trabalho ou escolar um ambiente muito gostoso, porque agora nós nos relacionamos bem, somos coleguinhas ali e tal, e isso está suficiente. Não, eu tenho que intencionalmente levar aquela pessoa a um relacionamento com Deus, que esse é o fim principal. Eu tenho que influenciar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Agora, como é que eu vou influenciar uma pessoa a ter um relacionamento com Deus se eu mesmo não tenho? Verdade. Como é que eu vou influenciar uma pessoa a ler a Bíblia se eu não leio? A viver os princípios bíblicos se eu não vivo? Então, é necessário. E o meu colega, ele pode e, entre aspas, deve se tornar meu irmão em Cristo. Pela minha conduta, pelo meu relacionamento com ele, eu tenho que apontar tudo para Cristo. Essa é a chave do relacionamento. Perfeito. Essa colocação, como você mesmo disse, eu tive a oportunidade e de grande responsabilidade de ministrar à noite. E aí eu fiz uma colocação a respeito do nosso papel de influenciar, né? Mas nós
só somos agentes de influência para os nossos relacionamentos de colega se antes entendermos quanto nós somos influenciados pela nossa família e pelos nossos amigos. E saber lidar emocionalmente, porque assim, família, ela exerce uma influência de como eu vou lidar com os meus relacionamentos. A forma como seu pai, a forma como sua mãe, a forma como seu irmão reagia a uma certa situação do relacionamento familiar, muitas vezes eles vão refletir fora, sim, não é isso? Sim. Então, assim, você avaliar, saber como você foi influenciado no seu relacionamento paterno, materno, familiar, com seus amigos e como você precisa influenciá-los. Lá no finalzinho, já caminhando para o final da mensagem, a gente fez a aplicação do que Jesus diz, né? Que nós somos sal e luz. Eu fui muito edificado com isso. E assim, o farol, ele não é um local onde se atraca navio. Navio fica atracado no porto. Mas o farol, ele é fundamental para que você possa direcionar o navio para o porto. Para e esse porto seguro. Porto seguro. Esse porto seguro é Jesus. E se você atrair o navio para você, ele vai quebrar. Interessante demais isso, porque a ideia que as pessoas têm na primeira fase da influência é que eu ganhei para mim, tem que ficar comigo. Se isso acontecer, o navio vem até você, vai bater no farol e vai afundar. Vai atracar, né? Na verdade, no lugar não seguro. Porque o farol, como você bem disse, não é o lugar seguro para o navio. A farol apenas orienta, aponta para o lugar seguro. E esse é o nosso papel. Eu fui muito edificado, eu entendia a questão do farol, mas eu não entendia nesse sentido. E eu achei muito esclarecedor de que, na verdade, eu aponto para o lugar onde o navio deve ancorar. Então, quando você falou antes que você precisa ganhar a pessoa, o colega, na verdade você está falando que você precisa ganhar a atenção dele e poder investir isso na vida dele, né? Perfeitamente. Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa agradável, se eu consigo me relacionar de maneira agradável, a pessoa tem a atenção de ouvir o que eu tenho para dizer. Entendi. É importante o que eu tenho para dizer. Agora, se eu sou turrão, chato, intolerante, né? Não tenho um bom relacionamento com meus colegas, como é que eu posso apontar essa pessoa para Cristo? Então, é muito comum que a gente ouça pessoas falando assim: mas para ser crente igual a fulano, igual a ciclano, eu não quero jamais. Porque geralmente essa pessoa ela dá mau testemunho, ela se relaciona de maneira errada com as pessoas. Então, você precisa ser luz, apontar para o lugar certo, ser agradável para que você possa apontar para o lugar certo. Depois você falou do sal. E o sal tem várias características no sal. Achei tremendo desse negócio do sal, porque você falou, o sal, por exemplo, tem a característica de salgar, ele tem a característica de manter o alimento ali sem apodrecer, né? Ele tem conservar, ele tem a característica de dar sede. O sal dá sede, gera sede, então nós geramos sede também. E ele não pode ser notado. O sal, quando ele é notado, ele não serve. Verdade. Quando tem muito sal, você percebe o sal e esquece a comida. Ele não serve. Dá pressão alta, dá problema e tal. Quando ele tem pouco sal, você percebe a ausência do sal. E mais uma vez, não está evidenciada a comida. Isso é ruim. Então, a nossa ausência e a nossa presença demais, ela é danosa, ela é ruim. Mas você falou outra característica do sal. Eu queria que você falasse sobre ela. Tocando a respeito do sal, é que o sal tem o seu próprio caráter, né? Então, onde ele vai, onde ele é colocado, ele não é alterado, mas ele altera. E aí a gente fez até a colocação do sal lançado em algo em decomposição. E quando a gente olha para esse mundo, o que mais nós afirmamos é: será que tem jeito esse mundo, né? Tem jeito porque a igreja ainda está lá. Então, nós que temos o reino de Deus em nós, precisamos exercer com sabedoria, porque nós fomos alcançados pela graça de Cristo, né, Neice? Então, essa ação interna da graça de Deus em nós, ela precisa ser exposta para que as pessoas vejam e saibam que há um Deus que transforma a vida do homem. E isso precisa acontecer onde a gente for. Interessante que essa questão, que eu nunca tinha percebido isso do sal, que o sal, ele não muda si próprio, ele muda para onde ele vai. Isso. Se você colocar ele dentro da água, a água muda. Você colocar ele na comida, a comida muda. Mas o sal não muda. A composição do sal não muda. Ele é que muda as coisas.
E aí eu fico me lembrando muito em relação aos colegas. Aham. Isso é uma mensagem muito importante, muito pertinente para os colegas. Porque às vezes os crentes, a gente fica brincando que os crentes parecem 007. Chega na faculdade e aí ele se mimetiza, ele fica ali escondido, ele é agente secreto do evangelho, onde ele não fala para ninguém, ninguém sabe que ele é crente, ele não muda nada, então ele não é salvo. E aquela afirmação de que não vou me expor para não já ser rejeitado, para não perder a oportunidade de falar. Isso não é verdade, irmão. Não existe. Isso não é verdade. O sal muda aonde chega. E muda de uma maneira, tem que mudar de uma maneira agradável. Nem sal demais, porque a comida vai ficar insuportável. Perfeito. E nem a ausência de sal, porque fica insosso, não muda nada. E o sal, se não servir para salgar, como Jesus disse, ele é lançado como areia, ele é apenas areia, não muda nada. Então, nós como relacionamento de colegas, nós temos que ser intencionais em mudar, em transformar. Mas primeiro, eu tenho que ser sal. Eu tenho que estar transformado para que eu possa transformar as pessoas. Pessoas que sentam no nosso birô há tantos anos, irmãos. Tem gente que trabalha na mesma empresa há 20, 25, 30 anos, senta no mesmo birô e não conseguiu uma posição de transformação daqueles, do patrão ou do empregado ou do colega, de uma maneira geral. Não consegue um ambiente de transformação porque nunca foi intencional. Sim. Aí a pessoa que está nos ouvindo agora vai dizer assim, rapaz, mas me ajude, você está só falando sobre isso, mas não está trazendo assim um conceito. Pronto, pois então eu vou lhe dar um conceito e um conselho. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é orar. O pastor Ilquias falou sobre isso no último culto de ensino. Ore pedindo a Deus uma oportunidade. Nós pedimos a Deus sempre assim, abra uma porta de emprego para mim, né? Abra uma porta de emprego para mim. Depois que Deus abre essa porta de emprego, você não ora mais por isso, mas continue orando. Ore para que Deus lhe dê a oportunidade e a sabedoria e inteligência para você ministrar para as pessoas que você trabalha, para as pessoas que você convive, seus colegas de colégio, de faculdade e tal, para os vizinhos. Seja intencional. A Rochelle uma vez, ela um dia acordou sentindo assim, um vazio de fazer alguma coisa. E ela ficou ali, foi trabalhar, ela ficou só em casa e ela disse, rapaz, eu vou fazer bolo. Antes de ter a loja de bolos, eu vou fazer bolo. Aí ela decidiu fazer 10 bolos. Aí ela pegou esses 10 bolos, o Levi ainda era adolescente, estava em casa, Levi, vem cá. Vai na casa de cada vizinho e entrega um bolo desse. E ela fez uma cartinha para cada vizinho e ele foi na casa de cada vizinho e entregou o bolo. E muitos agradeceram, mas teve uma vizinha, muito amada, que depois se tornou vizinha amada, ela recebeu o bolo e ligou chorando para a Rochelle. E disse, olha, a palavra que você botou mais o bolo aqueceu o meu coração, porque eu estava em desespero de alma, eu estava realmente com dificuldade de entender certas situações, e quando eu recebi foi uma posição de carinho, uma manifestação de carinho tão grande, que agora o meu coração está muito mais tranquilo, muito obrigado, ficou agradecendo, e a gente estabeleceu um relacionamento de amizade. Legal. Eles estavam afastados do evangelho, voltaram a congregar, eles estavam quase separados dentro de casa, o marido e a esposa, voltaram a se relacionar de novo. Então foi uma situação muito linda, da oportunidade que Deus gerou na vida da Rochelle e na minha vida também, por causa de um bolo. Pare bem, quanto é que você gasta para fazer um bolo? Cara, de um bolo. Às vezes é um bolo, uma tapioca, um recadinho. Você contou a história no culto também, da Sarinha, que a Sarinha entregou as cartinhas com o seu livro. São questões intencionais e planejadas que temos que ter para alcançar as pessoas que convivem conosco. Legal. A respeito do bolo, você pode encontrar diversas receitas, sempre vai dar um bolo no final. E a respeito dessa intencionalidade dos relacionamentos, a Bíblia tem boas receitas e até o presbítero Ítalo compartilhou 7 passos ali, formas práticas que você pode assistir e também ser impulsionado, envisionado, incentivado a alcançar os seus colegas que estão perto de você de uma forma muito intencional. É engraçado que ele falou até do golpista, né? O camarada ligou, mandou lá mensagem no WhatsApp para dar o golpe e ele ficou evangelizando o camarada que estava lá dentro do presídio dando o golpe e evangelizou o farsante e depois evangelizou
o original, que é quem tinha tido o celular clonado, né, o perfil clonado, e ele foi lá e evangelizou os dois, usou uma adversidade para transformar numa oportunidade de fazer. Então, isso é um planejamento intencional de que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Lembre-se, nosso lugar não é aqui, nós não somos daqui. A nossa casa pode até estar no nosso nome, mas ela não é nossa, é do Senhor. E ela vai ficar aqui nessa terra. Nossa casa é em outro lugar. Aqui é só um ambiente de passagem. Então nós temos que impactar, influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Família, amigos, colegas, conhecidos e vizinhos. Perfeito. Neis, rapidinho para a gente poder encerrar, também nos foi mostrado que o relacionamento ele nos expõe, nos torna pessoas bem vulneráveis, né? Abrimos nosso coração, expomos as nossas dificuldades, expomos nossos erros. Não é que precisamos viver uma vida hipócrita, não é sobre isso. Mas em relação ao relacionamento com colegas, essa exposição e essa vulnerabilidade do meu coração, isso pode ser um pouco danoso? Ou eu posso abrir meu coração para todas as pessoas com quem eu me relaciono e expor minha vulnerabilidade para todas as pessoas que eu me relaciono? Então, vindo da primeira mensagem para essa daqui, então, como é que é a vulnerabilidade de um marido com uma mulher, por exemplo? Relações familiares, em primeiro lugar. 100%. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez não era só física, era uma nudez emocional e espiritual. Eles eram transparentes um com o outro e não se envergonhavam, não se confundiam com isso. Então, relação marido-mulher, nudez completa. O meu coração está confiado no coração da Rochelle, o dela no meu, e nós temos ali uma simbiose, vamos dizer assim, né? Nos filhos, a relação dos pais com os filhos, ela é progressiva, de acordo com a idade, ela é progressiva. Essa revelação de coração, ela não deve ser muito nos 10 primeiros anos, depois disso há uma revelação porque é influência, depois disso uma revelação de amizade. No caso de amigos, ela é parcial. Ela pode ser progressiva, mas ela tem um limite. Ela sempre tem que ser parcial. E no caso dos colegas, que é a pergunta que você me fez, a revelação do meu coração ela deve acontecer só quando for testemunho. Enquanto for história, nós não devemos revelar. Irmão, e qual é a diferença então de testemunho para história? Testemunho é algo que eu vivi e que eu resolvi em Deus. Perfeito. Está resolvido em Deus, virou um testemunho, eu posso contar porque tem início, meio e fim. Agora, aquilo que só tem início e meio, só início, aquilo eu ainda não devo revelar, para que não confunda a cabeça daqueles que se relacionam conosco, porque acontecem coisas conosco que os nossos colegas não vão entender. Então, só devemos abrir o coração para colegas, vizinhos, conhecidos, de maneira a contar testemunhos da nossa vida, situações em que vencemos e que tem a ver com a vida daquela pessoa. Perfeito, perfeito. Então, nós somos uma carta viva, né? Carta viva. Em meio ao mundo de mortos. Perfeito, é isso aí. Meus irmãos, mais um programa da Palavra do Coração encerrando por aqui e com esse assunto tão desafiador. É um desafio viver relacionamento, é um desafio, mas vale a pena. Eu queria encerrar nisso com uma frase que eu li do Paul Tripp, que ele diz o seguinte: o erro fatal da sabedoria humana é a sua promessa de que você pode mudar seus relacionamentos sem ter que ser mudado antes. É um grande erro. Então, como o Neis compartilhou no início e aqui reforçando, busque essa mudança no Senhor, seja também transformado pelo Senhor e seja uma ação viva e contínua de transformação para todos aqueles que estão perto de nós. Próxima semana nós estaremos falando sobre relacionamento com inimigos. Eu tô curioso para saber como é que vai ser essa mensagem domingo agora próximo, falando sobre o relacionamento transformador com inimigos. Meu Deus! Eu confesso para ti que eu já estou na inquietação. Meu Deus, quem são os meus inimigos? Foi muito bem colocado, familiar, amigo e colega, mas quem são os meus inimigos? Isso mesmo, é importante. Estou ansioso, não perca. Domingo que vem agora estaremos assistindo essa mensagem e na próxima quinta-feira estaremos juntos aqui para repercutir e aprofundar os conceitos dela. Meus irmãos, beijão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai, meus irmãos.